Agora eu vi o general Luna, mais uma piada aí, mais uma piada. Ridículo, um general ridículo, que é dessa caterva hoje verde oliva que não representa a instituição, registre-se. Se tu ganha R$ 260 mil por mês, você imaginou você ganhar R$ 260 mil por mês para não fazer nada, para essa disparada que nós temos de preço de combustíveis, que é culpa dele, que é dessa turma dos capachos do governo Bolsonaro. Ele disse hoje, a Petrobras não deve fazer política pública. O senhor é ridículo, o senhor envergonha a farda que um dia vestiu. Senhor, eu vou dar uma enxada, o troféu enxada de ouro também para ele, para um dia na vida ele trabalhar. Dar um terreno para ele carpir lá para Canudos, naquele sol dos diabos, ganhar R$ 10 para capir um terreno. Aí eu quero só ver. Ele não entende qual é o papel da Petrobras, qual é o papel de uma empresa estatal. Uma empresa estatal bem dirigida para defender o interesse público, não de partidos, não para desviar dinheiro e não para servir a quadrilheiros bolsonaristas, qual é o papel dela? É sim fazer parte de uma política pública responsável. Claro que sim. Só para quê? Qual o intuito? Eu pergunto, o senhor não estudou nada, né? O senhor não representa a tradição do petróleo nosso, o senhor nem conhece a campanha do petróleo nosso. Essa caterva aí militar do governo Bolsonaro não tem nada a ver com a história do Exército Brasileiro e da história das lutas políticas, sociais e nacionalistas. Então ele diz isso. E pior, que ninguém está nem aí, não serve para nada. Claro que essa caterva vai ser jogada na lata do lixo no ano que vem. Agora em outubro, já na eleição, no ano que vem, tudo na lata do lixo. E todo mundo vai esquecer, porque o que fizeram com a Petrobras, vocês sabem, né? Que tragédia que nós vemos nesse século, e em especial com a Petrobras. Os casos são aí inequívocos, não adianta nem a gente, né, não adianta querer esconder, dizer que não existiu, porque agora cria-se uma realidade fantasiosa do passado recente. Então, quando você vê uma empresa como a Petrobras, que tem um efeito multiplicador fantástico na economia brasileira, você tem uma cadeia produtiva vinculada à Petrobras que é essencial, que pode representar, não sei, alguns falavam em uma época, não sei, de 5% do PIB, 4 a 5% do PIB. Pô, aí tem um generaleco dessa turma que nunca viu um combate na vida. Eu não sei para que Forças Armadas. Eu insisto no meu tema, que é central. Forças Armadas para isso? Para essa caterva que está aí no governo? Para se locupletar ganhando R$ 260 mil por mês? Para quê? Quem quer invadir o Brasil? A pergunta é, quem quer invadir o Brasil? Elas controlam as fronteiras? Também não. Qual é o símbolo maior das Forças Armadas? Sabe qual? Lembra o desembarque anfíbio no seco, que é da Marinha, em Brasília? Aquele tanque soltando fumaça, aquele é o melhor símbolo. E sabe que eles deveriam ter vergonha. Eles não estão nem aí, sabe por quê? O salário está garantido, fizeram uma reforma da Previdência que não os atingiram, todas as benesses, uso de toda a estrutura oficial, moram de graça. Eles estão preocupados com o sofrimento do povo brasileiro? Está nada, está nada. E fez uma coisa boa o governo Bolsonaro. Tem um lado bom a tragédia. Qual é o lado bom? É rediscutir as Forças Armadas. Porque o Lula Fernandes teve medo de enfrentar essa questão durante 21 anos. De enfrentar essa questão, criar o Ministério da Defesa, tudo bem, colocar o Elcio Álvares como primeiro-ministro da Defesa, um sujeito horroroso, que não sabia nada do assunto, já começou tudo errado. E foi Fernando Henrique Cardoso. Então, agora tem de discutir, temos de sentar e falar, olha, o que aconteceu é produto do quê? Porque é um produto histórico, é de uma ação entre homens, não é um produto de efeitos na natureza, não é um tsunami, uma erupção vulcânica, não. Tudo isso aconteceu porque foi levada a situação política para isso. Então, é necessário repensar a estrutura das Forças Armadas e repensar a formação dos oficiais, o currículo e a promoção. Inclusive, no currículo é condição sine qua non ter a Constituição, porque ninguém aguenta mais o oficial vir dar palpite político, querer falar em golpe de Estado. Isso nós parecia que tínhamos virado essa página, parecia, mas não, chega, né? Acho que ninguém suporta mais essa turma, essa caterva, né? Que quer se meter na política. Se quer se meter na política, vai para reserva e se filia a um partido. Diz a nota, abre aspas, estou usando como fonte o UOL. Em relação ao recente questionamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quanto à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no qual pergunta, abre aspas, qual o interesse da Anvisa por trás disso aí? Fecha aspas, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, responde, senhor presidente, como oficial general da Marinha, servi ao meu país por 32
anos. Pautei minha vida pessoal em austeridade e honra. Honra minha família, que com dificuldades de todo tipo permitiram que eu tivesse acesso à melhor educação possível para o único filho de um auxiliar de enfermagem e um ferroviário. Como médico, senhor presidente, procurei manter a razão à frente do sentimento, mas sofri a cada perda, lamentei cada fracasso e fiz questão de ser eu mesmo o portador das piores notícias quando a morte tomou de mim um paciente. Como cristão, senhor presidente, busquei cumprir os mandamentos, mesmo tendo eu abraçado a carreira das armas. Nunca levantei falso testemunho. Vou morrer sem conhecer riqueza, senhor presidente. Não, mas vou morrer digno. Nunca me apropriei do que não fosse meu e nem pretendo fazer isso. À frente da Anvisa, prezo muito os valores morais que meus pais praticaram e que, pelo exemplo deles, eu pude somar ao meu caráter. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre esse brasileiro, não perca tempo, nem prevarique. Senhor presidente, determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalha hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá o senhor em nada. Muito pelo contrário. E assinado Antônio Barra Torres, diretor-presidente Anvisa, contra-almirante RM1, médico Marinha do Brasil. É um tapa na cara, com muita elegância, com muita educação, de um representante digno das Forças Armadas contra o capitão criminoso, terrorista, que saiu com desonra do Exército. E é um tapa na cara na quadrilha de alguns militares, você veja como são diferentes, né? E estou citando aqui o almirante Barra Torres, e essa quadrilha que está aí no Palácio do Planalto mamando nas tetas do governo que envergonha as Forças Armadas. Forças Armadas é o almirante Barra Torres, não é essa quadrilha que está aí no Palácio do Planalto e em dezenas de empresas, são centenas de oficiais que triplicaram o salário, né? E apoia esse governo nazifascista traidor da pátria. Então, eu vou agora voltar à nota, porque tem pontos que são centrais. Centrais. Eu aguardo a resposta do covarde, o covarde Bolsonaro, né? Porque foi um tapa na cara do covarde. Quero ver se ele tem coragem de responder, né, essa nota. De Deus, em nome de Jesus, Deus no comando, mas não paga os impostos. Mas aí também já é demais, né? E o Mala fez uma postagem que é algo, sim, inacreditável. Estou citando como fonte o jornal Estadão, Estado de São Paulo. Twitter exige que Malafaia apague posts falsos sobre vacina infantil e suspende conta por 12 horas. Linha fina, plataforma mandou o pastor excluir 11 publicações por infringirem política de informações enganosas sobre Covid. Ele é um mentiroso. E é pastor. Em nome de Jesus, Deus do comando. E mente. E mente. Protestos de usuários deixaram a hashtag derruba Malafaia entre os assuntos mais comentados. Agora, ele é mais do que um mentiroso, do que um elemento. Supostamente ele é um pastor, mas ele está cometendo infanticídio, ele é criminoso. E as autoridades têm de agir. O judiciário, o Ministério Público, ele fez uma postagem que é inacreditável. Estou citando sempre como fonte o Estado de São Paulo. É o seguinte, o suposto pastor que mente. Que pastor é esse? Quem pode seguir um mentiroso? Mas mais do que isso, alguém que defende a morte das crianças. Olha o que ele escreve. Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. Os números provam que não há necessidade de fazer isso. Mentiroso. Que números? Que dados? Que cientista mentiroso? Falso pastor vendilhão do templo. Vacinar crianças é um verdadeiro infanticídio. A história, nós somos o país que mais vacinamos no mundo, Mala. É uma tradição, a caderneta, a vacinação de crianças, Mala. Infanticídio é o que você está fazendo. Você é um criminoso. A justiça tem de agir. Não é possível que um homem cometa um crime desse tipo e só receba por parte do Twitter, que é o que o Twitter pode fazer, vale destacar, a retirada de 11 postagens falsas. Ou seja, é um pastor falsário. Isso é normal? Não, para mim não é normal. Eu que tenho honra, que tenho caráter espinha-ereta, não é normal. Pode ser para ele. E para a caterva e a malta que o segue, mas não para mim.
Portanto, o mal, esse homem, esse mala, aquele que o adorava por um relógio de ouro e ficava balançando, como se fazer parte da sua franquia, né, você ia para o céu, ia porque graças ao ouro, o ouro. É um absurdo, nós temos de acabar com essa turma, acabar no sentido político, eu estou falando, de desprezá-los. Né? Eles não merecem, o que eles fazem, eles enganam um povo pobre. E mais do que isso agora, ele está promovendo o infanticídio e mentindo. A justiça tem de agir, o ordenamento legal está aí, tem o ECA, tem a lei que ele próprio assinou em 2020, ele nem lembra mais, o Bolsonaro é tão incapaz que ele assinou a lei ainda quando o ministro era Mandetta, ministro da Saúde. Você tem todo o ordenamento legal, não falta nada para isso. Agora, é necessário agir, o Ministério Público tem que ter uma denúncia, isso é grave. A cidadania, via Twitter, colocou derruba Malafaia, que eu chamo de mala, o falso pastor, o vendilhão do templo, o sepulcro caiado, o homem que mente, mentiroso. Esse homem não tem caráter, não tem caráter. Onde já se viu alguém fala em nome de Jesus, que está pastoreando o rebanho, quando mente? 11 postagens, estou citando o Estadão aqui, foi retirado, e postagens falsas, inacreditável. E esse homem quer fazer política. Né? Diz o Flávio Bolsonaro, aquele que tem a mansão de chocolate, a mansão da corrupção, com dinheiro sujo, com dinheiro roubado, peculato, né? Que comprou aquela mansão, ninguém sabe com que dinheiro, é dinheiro desviado. Né? Aquele cidadão disse na CPI da pandemia, eu me lembro muito bem, quando foi aventado, e era um equívoco, vale destacar, chamaram para depor o Malafaia, e ele disse, chame sim, porque ele fala todo dia com meu pai. Grande coisa, com o pai, o semiletrado, aquele que deveria ser interditado judicialmente. Sim, o homem que tem as mãos sujas de sangue de 620 mil mortos. E o Mala, claro, o homem do infanticídio, não tem problema. Faz, inclusive, muitas postagens ao lado do criminoso. Né? Eu não aguento mais essa turma. Inclusive, hoje, amanhã, eu li um trecho do artigo do Roberto da Mata, chamado Ano Novo, ponto de interrogação, como diria Roberta Valone, que saiu no Estado, no Globo. Eu usei o artigo dele no final da longa entrevista, que é indispensável. Eu leio um trecho que ele justamente está falando dessa turma. Ninguém aguenta mais, que eles querem ter uma intervenção na sua vida, na minha vida, não é entre o rebanho deles. Eles querem nos dominar, virar uma república aqui, parece o Irã. E nosso ayatolá é ele, o Mala. É inacreditável. Né? É algo assim, realmente supimpa. Há 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a forma como ele se refere, ele é um marginal, ele não está conversando com o Fernandinho Beiramar, tal, com o Adriano, amigão dele, com o Rony Lessa. O Adriano foi executado pela polícia baiana, e o Rony Lessa que matou, e até hoje não está esclarecido totalmente, a vereadora Marielle Franco, eram amigões dele. Então, nós temos um presidente da República que era íntimo de assassinos de aluguel, né? Então, ele acha que ele conversa como se ele estivesse batendo o papo no escritório do crime, do qual ele faz parte. Certo? Do qual é parte. Vamos lá. Quem esses dois pensam que são? Que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando liberdades democráticas nossas, a liberdade de expressão, porque eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Eu estou lendo literalmente o que ele falou. Ele é semi-analfabeto, é um idiota, semi-letrado, prefiro dizer. Os dois, sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente. Olha, acusação gravíssima, gravíssima. Ele está dizendo que ministros, juízes, portanto, eu prefiro essa expressão, no momento eles estão ao mesmo tempo no STF e no TSE, porque o TSE é composto por 7 juízes, 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados por 2 anos, e podendo se renovar por mais 2 e tal. Bem, então, ele está dizendo que eles vão votar no Lula, querem o Lula, e estão caçando liberdades democráticas, e eles têm um candidato, um juiz, que é parcial, não é juiz. Olha o que ele está falando. Ele está provocando, fazendo provocações gravíssimas, tal. Continua, né? Faz depois ataques violentos, ou também, especialmente ao ministro Barroso, né? Gravíssimos, tal, e diz ele sobre o julgamento, e aí é o ministro Alexandre Moraes, ele diz assim, eu fui julgado no TSE, a chapa Bolsonaro-Mourão, no final do ano passado. Lá foi a vez do senhor Alexandre Moraes falar claramente, houve sim fake news, houve disparo em massa, sabemos, no ano que vem,
Se tiver, vamos caçar o registro e prender o candidato, afirmou Bolsonaro. Continua Bolsonaro agora. Olha, isso é jogar fora das 4 linhas. Eu só tenho isso a dizer a vocês. Perceberam? Está falando em golpe de Estado. O criminoso, o ladrão, né? O homem covarde, né? Assassino, matou 620 mil brasileiros. Continua. Eu sempre joguei dentro das 4 linhas. Não se pode falar em terrorismo digital. Que terrorismo é esse? É o que ele acha que é? Quem são os checadores de fake news do Brasil? Contratados a troco de quê? Eles estão identificando o gabinete do ódio. E o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá, alguém outro dia escreveu, não, é o ministro Fachin, não. É o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá as eleições, será presidente do TSE, né? Já disse que vai agir de acordo com a lei, duramente. E o Bolsonaro, eles estão preparando, e aqui foi o primeiro lugar que foi dito, um amplo esquema, desde o ano passado, internacional de distribuição de fake news, para tentar desmoralizar o processo eleitoral e um ataque de hackers em massa ao sistema do TSE no dia da eleição, no dia 2, e no segundo turno, no dia 30, caso, evidentemente, haja o segundo turno. Bem, eles estão fazendo isso. Quem está montando tudo isso é o Steve Bannon, de uma organização terrorista, antissemita, racista e homofóbica chamada Movimento, que tem na América do Sul como representante o Dudu Bananinha. Dudu Bananinha é aquele sujeito patético que fraudou o registro eleitoral, dizendo que mora em São Paulo. Não mora. Mas as autoridades nada fazem, não sei se precisa ser provocados, a expressão que se usa, né? Corretamente é provocados, eu não sei, mas o Ministério Público, todo mundo sabe que o Dudu Bananinha, que faz parte do Orcrim, chefiada pelo pai, né? Não mora aqui. E ele é o representante dessa o Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que é o nome verdadeiro, Eduardo Bolsonaro é apelido, é o sujeito criminoso que representa o nazista Bannon aqui na América do Sul. E o pai está a serviço dessa quadrilha. O pai, portanto, é um agente de uma potência estrangeira. Portanto, é traidor da pátria. Porque, como diz o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. O discurso do Dr. Ulisses célebre está no meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Bem, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, olha, eu estou sabendo disso, nós estamos montando tudo aqui, estamos esperando acontecer, começar a distribuir fake news, e isso custa caro, hein? Então, tem empresários bilionários no exterior, nazifascistas, alguns aqui no Brasil, mas o grosso está lá fora, que já consideraram, eu fui o primeiro a dizer, a eleição do Brasil, do dia 2, a eleição que interessa para os nazifascistas no mundo, é daqui. E eles têm uma marionete aqui, que é o Asmodeu Bolsonaro. Então, eles vão atacar, assim, na hora que a campanha começar, por volta de junho, maio, junho, muito antes, oficialmente, do calendário, mas já maio a coisa já vai estar pegando fogo, é o meu aniversário, provavelmente em homenagem a mim, aí vai começar em massa esse ataque, né? E vai tentar fomentar a guerra civil, porque o sonho do Bolsonaro é jogar brasileiros contra brasileiros. Não que ele seja presente, que ele é covarde, ele vai colocar outros para fazer o serviço sujo, né? Então, isso daqui é gravíssimo. Nunca um presidente da República se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal, a 2 ministros dessa forma. Isso aqui é linguagem de marginal, de bandido. Um bandido fala isso para mim, tudo bem, é bandido. Agora, um presidente da República é intolerável, inaceitável. É caso de cadeia. O Bolsonaro vai terminar na cadeia. Esse é um compromisso que todos nós, democratas, temos. Ele tem de terminar a vida na cadeia, tem de pagar por todos os crimes que ele cometeu contra as instituições, e especialmente contra a vida de mais de 500 mil de brasileiros. Ele tem de ir para a cadeia, né? E os seus tentáculos têm de ser atingidos, né? Da Orcrim, né, que vai passando pelos doutores Mengueles, por grandes empresários, alguns, infelizmente, né, que estão se completando, pelos concessionários, volta ao assunto de rádio e TV, que fizeram o papel de fomentar as fake news em escala nunca vista na história, cadeia para todo mundo, cadeia, multa pesada, retirar, no caso do retirar as concessões, e vamos avançar, consolidar a democracia, isso que é democracia. Democracia não é temer o conflito. Conflito é a essência da democracia. Onde não há conflito, como dizia o doutor Ulisses, né? Num discurso também célebre, ainda nos anos 70, é no cemitério, só que todos estão mortos. Conflito é a base da democracia. Democracia, você tem conflito. Conflito, evidentemente, no interior da ordem constitucional.